Viviana Carvalho, 3 anos após jurar nunca mais namorar, sentava-se em um bar de vinho mal iluminado no centro de São Paulo. Seu lenço enrolado com cuidado sobre metade do rosto queimado. Pausa suave, tom reflexivo. Guilherme Santos chegou 20 minutos atrasado, pedindo desculpas profusamente porque a babá cancelou de última hora, obrigando-o a trazer sua filha de 7 anos, Aurora, junto. Voz apressada com tom de arrependimento? Quando a menininha perguntou inocentemente, dói? Viviana empalideceu e levantou-se de um salto. Narração tensa, voz baixa? Não olhe. Eu sou horrível. Ela engasgou, então saiu correndo para a rua. Guilherme correu atrás dela, alcançando-a sob as luzes de neon bem do lado de fora do bar e beijou sua cicatriz. Pausa dramática, tom emocional. Viviana Carvalho já foi o tipo de mulher que pintava o mundo com cores vibrantes. Aos 23 anos, ela estudava artes na faculdade comunitária em São Paulo, especializada em retratos. Convencida de que a beleza era sua língua nativa, voz nostálgica, suave, ela adorava desenhar rostos em cafés da Avenida Paulista, capturando o jogo de luz nas maçãs do rosto, as histórias escondidas nas linhas de sorriso, a forma como as sombras caíam no queixo. Seus professores elogiavam sua habilidade técnica, mas o que mais amavam era sua ousadia. Ela desenhava moradores de rua dormindo em bancos da Praça da República. Desenhava avós enrugadas esperando o ônibus no terminal Tietê. Desenhava beleza em lugares onde as pessoas desviavam o olhar. Entonação inspiradora? Ela era extrovertida, confiante, o tipo de pessoa que fazia amigos na fila do supermercado. Sua mãe brincava que Viviana podia conversar com uma parede de tijolos e fazê-la rir. Ela usava batom vermelho vivo. Cantava desafinada no chuveiro. Acreditava com absoluta certeza que sabia quem era. Então veio o incêndio. O prédio onde morava com a mãe era um sobrado de 6 andares em um bairro periférico de São Paulo, onde proprietários cortavam custos e inquilinos não tinham voz. A fiação era original da construção de 1972. Reclamações de manutenção se acumulavam no escritório do síndico, rotineiramente ignoradas ou dispensadas com promessas vagas. Inquilinos relatavam luzes pescando, disjuntores caindo e cheiro de queimado por meses. Nada foi feito. Voz grave, tensa. O fogo começou às 2h14 da manhã em uma terça-feira de fevereiro. Viviana acordou com o cheiro acre de fumaça e sua mãe sacudindo seu ombro. Elas saíram para o corredor, juntando-se ao fluxo de moradores em pânico fugindo para a escada. Viviana estava na metade do 2º andar quando percebeu que a mãe não estava mais ao seu lado. Ela virou para trás, empurrando contra a maré de pessoas passando por ela. O corredor do 3º andar era um túnel de fumaça preta e calor escaldante que queimava seus pulmões a cada respiração. Ela encontrou a mãe caída a 6 metros da porta do apartamento, vencida pela inalação de fumaça. Viviana agarrou os braços da mãe e tentou arrastá-la para a escada, mas o teto rangeu. Uma viga de suporte desabou, caindo em uma chuva de faíscas e gesso queimando. Pausa para tensão, voz baixa e dolorosa? Viviana jogou-se sobre o corpo da mãe, tentando protegê-la dos destroços caindo. Ela sentiu a agonia abrasadora enquanto as chamas lambiam seu rosto, pescoço e ombro. A dor era tão intensa que ela nem conseguiu gritar. Sua pele borbulhava e se rasgava. O cheiro de sua própria carne queimando enchia suas narinas. Quando os bombeiros finalmente as alcançaram, puxando Viviana do corpo da mãe, a mãe de Viviana já havia partido. Intoxicação por monóxido de carbono. O legista determinaria depois que ela provavelmente estava inconsciente antes mesmo de Viviana encontrá-la. Viviana sobreviveu com queimaduras de 3º grau no lado direito do rosto, pescoço, ombro e braço até o cotovelo. As cicatrizes eram elevadas, texturizadas, uma paisagem modelada de tecido vermelho e branco que puxava ao se mover. Elas marcavam seu rosto como um mapa de seu fracasso, um lembrete permanente de que ela não fora rápida o suficiente, forte o suficiente, corajosa o suficiente para salvar a pessoa que mais amava. Após 6 semanas na unidade de queimados e mais 4 meses de enxertos dolorosos e fisioterapia, Viviana se isolou do mundo. Ela largou a faculdade de artes 2 semanas antes das provas finais. Parou de pintar completamente e incapaz de olhar para rostos sem ver todas as formas como seu fora destruído. Aceitou um emprego no escritório de fundo de uma gráfica em Guarulhos, uma posição que exigia quase nenhuma interação com clientes. Chegava cedo, saía tarde e almoçava na mesa com as costas para a porta.
Ela construiu o que chamava privadamente de sua armadura. Lenços oversizer em cores escuras que podiam ser enrolados alto no pescoço e puxados sobre a parte inferior do rosto. Cabelos longos sempre estilizados para cair sobre o lado danificado do rosto em uma cortina pesada. Óculos escuros mesmo dentro de casa, mesmo em dias nublados. Ela aprendeu a mapear a cidade por rotas que evitavam o tráfego de pedestres mais intenso, as lojas mais quietas em horários ímpares, os restaurantes com mesas de canto onde podia sentar com o lado cicatrizado para a parede. Fazia compras no supermercado às 23 horas, quando os corredores estavam quase vazios. Pedida delivery em vez de comer em restaurantes. Atravessava a rua ao ver grupos de adolescentes se aproximando, sabendo por experiência que eles sussurrariam, apontariam e riam. Excluiu todas as contas de redes sociais após as primeiras dúzias de mensagens de antigos colegas oferecendo pensamentos e orações que pareciam mais voyeurismo do que simpatia. Os olhares eram a pior parte. O breve lampejo de choque quando os olhos de alguém pousavam em seu rosto, rapidamente substituído por pena, ou pior, nojo. A forma como os olhares das pessoas desviavam dela como uma pedra quicando na água, incapazes de pousar, incapazes de manter contato. Crianças apontavam com a honestidade brutal dos jovens. Adolescentes sussurravam atrás das mãos, olhos brilhantes com fascinação cruel. Adultos fingiam não notar enquanto seus corpos os traíam, virando-se, criando distância, enviando a mensagem inconfundível: você não pertence aqui. Viviana aprendeu a reconhecer toda a variação de desconforto e rejeição. O sorriso brilhante demais de polidez forçada, a forma cuidadosa como as pessoas angulavam seus corpos para evitar olhar diretamente para ela, a forma como as conversas morriam quando ela entrava em uma sala. Ela começou a acreditar no que via refletido nos rostos deles, que era grotesca, que era um fardo, que não tinha direito de ocupar espaço em um mundo que valorizava a beleza acima de tudo. Ela começou a acreditar que o fogo não havia apenas cicatrizado seu corpo. Havia apagado seu direito de existir como uma pessoa completa. Sua melhor amiga, Beatriz, estava lá desde a unidade de queimados, recusando-se a deixar Viviana desaparecer completamente. Beatriz era uma enfermeira que tratara Viviana durante aquelas primeiras semanas agonizantes. A única pessoa que vira Viviana no seu pior absoluto e não desviar o olhar. Ela segurara a mão de Viviana durante os desbridamentos, o processo excruciante de remover tecido morto das queimaduras. Sentara com ela durante os pesadelos gritantes. Estivera lá na primeira vez que Viviana olhou no espelho e viu o que se tornará. Beatriz sabia que Viviana estava se afogando. Ela via sua amiga encolher cada vez mais até mal existir fora das quatro paredes de seu apartamento e da sala de fundo da gráfica. Então Beatriz insistiu. Foi ela quem encontrou Sofia Shen, uma terapeuta especializada em sobreviventes de trauma e que ela mesma sobrevivera a um acidente de carro que deixará cicatrizes visíveis em suas mãos e braços. Sofia não ofereceu pena a Viviana. Ofereceu trabalho. Trabalho duro, doloroso. Deu deveres de casa a Viviana, uma interação social proativa por semana, algo que Viviana escolhesse em vez de algo forçado. Ir a um café e pedir no balcão em vez de usar o app. Fazer conversa fiada com um caixa. Participar de um evento comunitário, mesmo que só por 10 minutos. Quando Beatriz sugeriu um encontro às cegas 6 meses após o início da terapia, Viviana riu amargamente, um som áspero sem humor. Você quer que eu inflija isso a um pobre estranho? Isso é cruel. Mas Beatriz foi implacável e Sofia a apoiou. Você não pode curar se escondendo, disse Sofia em uma sessão, suas mãos cicatrizadas dobradas calmamente na mesa. Você tem permissão para querer conexão. Tem permissão para tentar e tem permissão para falhar, mas tem que tentar. Então Viviana concordou, só uma vez, só para provar a si mesma que não podia fazer isso, que a vida normal, a vida que tinha antes, não estava mais disponível para ela. Ela iria a um encontro, aguentaria 1 hora de rejeição, e então poderia fechar aquela porta para sempre com a consciência limpa. Guilherme Santos tinha 38 anos, técnico de manutenção no Hospital Municipal de São Paulo, onde trabalhava em sistemas elétricos, equipamentos de supressão de incêndio, ar-condicionado e infraestrutura do prédio. Ele era bom no seu trabalho porque entendia como sistemas falhavam, como pequenos atos de negligência podiam cascatear em catástrofe, como que parecia um atalho menor podia matar alguém 6 meses depois.
Ele aprenderá essa lição 5 anos atrás, quando sua esposa Laura morreu em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, atingida por um motorista bêbado que saiu ileso. Guilherme fora o que identificar o corpo dela na UTI. Sentar ao lado da cama dela enquanto máquinas respiravam por ela, monitores bipavam seu ritmo estéreo, médicos davam atualizações em tons neutros que não escondiam a verdade. Ele memorizara cada hematoma e corte no rosto dela, cada tubo e fio, cada bip e sibilo. Segurara a mão dela, ainda quente apesar de tudo, e dissera que estava tudo bem deixar ir. E quando as máquinas foram finalmente desligadas, ele ficou até a mão dela esfriar. Beleza, ele aprendeu então, era a coisa menos importante em uma pessoa. Laura era bonita objetivamente e inegavelmente. Mas não era por isso que ele a amava. Ele a amava porque ela ria de suas piadas ruins. Porque cantava no carro com as janelas abertas. Porque era gentil com estranhos e feroz com as pessoas que amava. Porque o fazia querer ser melhor. E nada disso tinha a ver com o arranjo de seus traços ou a suavidade de sua pele. Após a morte de Laura, Guilherme se dedicou a criar sua filha Aurora. Tornou-se disciplinado, quieto, previsível. Seguia uma rotina estrita. Acordar às 6 horas, fazer café da manhã, deixar Aurora na escola, trabalhar no turno, pegá-la, ajudar com lição de casa, fazer jantar, histórias na hora de dormir. Ele não namorava. Não corria riscos. Não se permitia querer nada além de manter sua filha segura, alimentada e amada. E por 5 anos isso pareceu suficiente. Pareceu tudo o que ele merecia. Aurora tinha 7 anos agora, brilhante, curiosa e implacavelmente honesta, com as habilidades de observação afiadas da mãe e a recusa do pai em fingir que as coisas estavam bem quando não estavam. Ela fazia perguntas que faziam adultos se contorcerem. Apontava inconsistências em contos de fadas. Chamava mentirosos com a brutalidade casual de alguém jovem demais para entender delicadezas sociais. Guilherme amava isso nela, mesmo quando complicava a vida. Mesmo quando professores o chamavam para reuniões sobre a diretividade inapropriada de Aurora. A irmã mais nova de Guilherme, Gabriela, trabalhava como enfermeira na ala pediátrica do Hospital Municipal de São Paulo. Ela via seu irmão encolher sua vida para dever e rotina. Via ele se transformar em um fantasma, e odiava isso. Odiava vê-lo passando pelos movimentos. Odiava vê-lo recusar todo convite, toda possibilidade, toda chance de algo mais que mera sobrevivência. Então, sem pedir permissão, Gabriela criou um perfil de namoro para Guilherme em um app que achava confiável. Usou uma foto da última festa de aniversário de Aurora, uma onde Guilherme estava realmente sorrindo, capturado rindo no meio de algo que Aurora dissera. Escreveu uma bio honesta. Viúvo, pai solteiro, trabalha em manutenção hospitalar, gosta de trilhas e ler livros de história, procurando alguém paciente e gentil. Quando Guilherme descobriu, ficou furioso. Apareceu no apartamento de Gabriela, agitando o telefone, o rosto tenso de raiva. Você não tinha direito. Apague agora. Mas Gabriela não recuou. Ficou na porta, braços cruzados, e enfrentou o olhar do irmão com o seu próprio. Você tem permissão para ser feliz, Guilherme. Você tem permissão para viver. Laura ficaria furiosa se visse o que você fez consigo mesmo. Não, disse Guilherme, voz baixa e perigosa. Fale de Laura. Alguém tem que fazer, Gabriela rebateu. Porque você não faz. Você se transformou em um monumento ao luto, e isso está te matando. E pior, Aurora vê isso. Ela vê você passando pela vida como se estivesse só esperando acabar. É isso que quer ensinar a ela? Que amor significa desistir? Guilherme saiu sem outra palavra, mas não apagou o perfil. E quando Gabriela ligou 3 dias depois dizendo que tinha uma possível combinação, alguém que ela conhecia por um grupo de apoio comunitário, alguém que entendia perda e medo e recomeço, Guilherme se viu dizendo sim, não porque queria, mas porque talvez, só talvez, Gabriela estivesse certa. Talvez Aurora merecesse um pai que fosse mais que funcional. Beatriz e Gabriela se conheciam por um grupo de apoio comunitário. Quando Beatriz mencionou a situação de Viviana, Gabriela imediatamente pensou em Guilherme. Elas arranjaram a introdução com cuidado. Um bar de vinho quieto com iluminação suave, uma mesa de canto, baixa pressão. Nem Viviana nem Guilherme sabiam que ambos iam para esse encontro com armaduras. Viviana escondia suas cicatrizes. Guilherme escondia o fato de ter uma filha, com medo de ser rejeitado antes mesmo de começar. Na noite do encontro, Viviana chegou 15 minutos cedo. Ela observou o bar, escolheu uma mesa com as costas para a multidão,
Posicionou-se para que o lado danificado ficasse virado para a parede. Praticou tópicos de conversa seguros na cabeça. Planejou rotas de saída. Lembrou-se de que só precisava sobreviver 1 hora. Guilherme tinha toda a intenção de chegar na hora. Mas às 18h15 sua babá regular ligou dizendo que estava com gripe e não podia vir. Guilherme ficou na cozinha, olhando o telefone, pesando opções. Podia cancelar. Seria a coisa mais fácil do mundo enviar um texto rápido de desculpas e recuar para sua vida controlada e previsível. Mas a voz de Gabriela ecoou em sua cabeça. Não fuja. Um pedido de desculpa sincero é melhor que ghosting. Então Guilherme tomou uma decisão. Ligou para Viviana, explicou a situação e perguntou se podia trazer Aurora junto. Do outro lado da linha, Viviana congelou. Uma criança. Seu pior pesadelo. Crianças eram espelhos sem filtro. Diziam exatamente o que viam. Mas ela já se comprometera. Já dissera a Beatriz e Sofia que tentaria, então disse sim. Guilherme chegou 20 minutos atrasado, segurando a mão de Aurora. Ele avistou Viviana na mesa de canto, postura rígida, lenço arranjado com precisão. Aproximou-se com cuidado, já se desculpando. Sinto muito. Minha babá cancelou, e eu não queria simplesmente sumir sem explicar. Viviana assentiu rigidamente, mal encontrando seus olhos. Guilherme gesticulou para uma cadeira e Aurora subiu nela, balançando as pernas. Ela olhou para Viviana com curiosidade aberta, como crianças fazem, absorvendo o lenço, a posição cuidadosa, a tensão irradiando dessa estranha. Então Aurora perguntou a pergunta que detonou tudo. Dói? Não malvada, não cruel, só honesta. O corpo inteiro de Viviana esfriou. Sua mão voou para o lenço, puxando-o mais alto. Ela sentiu o peso de todo olhar que já suportara, caindo sobre ela de uma vez. Sua respiração veio em golfadas curtas e rasas. Sua visão estreitou. Ela se levantou tão abruptamente que sua cadeira raspou alto no chão. Não olhe, sussurrou, voz quebrando. Eu sou horrível. Então ela correu. Alguns clientes viraram para assistir. Alguém pegou o telefone. Guilherme ficou preso entre sua filha e a mulher fugindo para a noite. Tomou uma decisão em fração de segundo. Chamou o bartender, uma mulher chamada Clara que conhecia Gabriela. Pode vigiá-la por 3 minutos? Perguntou, voz tensa de urgência. Fique com a tia Clara. Volto já. Então correu atrás de Viviana. Ela era rápida, alimentada por vergonha e pânico. Empurrou a porta da frente e saiu para a rua, o ar frio batendo como um tapa. Seu lenço escorregou. Ela tropeçou no pavimento molhado, visão borrada de lágrimas. Não sabia para onde ia, só que precisava estar em qualquer lugar menos lá. Guilherme a alcançou meia quadra adiante, perto de uma livraria fechada. Não gritou. Não queria humilhá-la mais. Só ficou perto, combinando o passo, mantendo-a à vista. Viviana virou em um beco estreito, pressionando as costas contra a parede de tijolos. Estava tremendo, ofegante, mãos cobrindo o rosto. Vá embora, disse. Você vai se assustar também. Todo mundo se assusta. Guilherme parou a alguns passos, mãos visíveis, não ameaçadoras. Eu não estou assustado, disse baixinho. Viviana balançou a cabeça, voz subindo. Ela se curvou para a frente, respiração rápida demais, as bordas de um ataque de pânico se fechando. Guilherme viu seus joelhos fraquejarem. Moveu-se rápido, indo atrás dela, envolvendo os ombros com os braços antes que ela caísse. Não agarrou. Não prendeu. Ancorou. Segurou-a firme, peito contra suas costas, voz baixa e calma em seu ouvido. Estou aqui, disse. Você não precisa olhar para ninguém. Só respire. O corpo de Viviana estava rígido, preparado para a rejeição. Mas Guilherme não soltou. Não recuou. Só a segurou, deixando seu peso descansar contra ele, esperando a respiração dela desacelerar. Lentamente aos poucos, o tremor dela diminuiu. Guilherme gentilmente pegou seu pulso e guiou sua mão para baixo do rosto. Viviana virou a cabeça instintivamente. Mas Guilherme não forçou. Só esperou. Quando ela finalmente olhou para ele, seus olhos estavam molhados e vermelhos e cheios de vergonha. Guilherme encontrou seu olhar. Então se inclinou e pressionou um beijo suave e deliberado na pele cicatrizada de sua bochecha. Não foi teatral. Não foi um gesto grandioso. Foi uma declaração. Eu te vejo. Não tenho medo. Viviana ficou completamente imóvel. Ninguém tocará suas cicatrizes assim. Ninguém escolhera. Guilherme recuou, expressão firme. Preciso voltar para a Aurora, disse. Mas quis dizer o que falei. Não estou assustado. Ele voltou ao bar.
Aurora correu para ele no momento em que ele entrou, envolvendo os braços em sua perna. Ela está bem? Aurora perguntou em voz baixa. Guilherme se ajoelhou ao nível dela. Ela estava chateada, mas não a deixamos sozinha. Do lado de fora, nas sombras do outro lado da rua, um estranho baixou o telefone. O vídeo já estava sendo carregado. Viviana voltou para casa tremendo. Trancou a porta, arrancou o lenço e olhou para si mesma no espelho do banheiro. Seu reflexo era exatamente o que esperava. Monstruoso, não amável, errado. Digitou uma mensagem para Beatriz. Não arranje mais nada. Não consigo fazer isso. Estava prestes a bloquear o número de Guilherme quando o telefone vibrou. Uma mensagem dele. Curta. Sem pressão. Sinto se esta noite te deixou desconfortável. Obrigado por ser corajosa o suficiente para aparecer. Você deixou isso. Anexada estava uma foto de seu prendedor de cabelo ainda na mesa do bar. Posso mandar pelo correio ou Gabriela pode deixar. Sem expectativa de te ver de novo, mas quis dizer o que falei antes. Não tenho medo. Viviana olhou a mensagem por muito tempo. Ele não dissera que ela era bonita. Não tentará consertá-la ou confortá-la com palavras vazias. Só dissera a verdade. E de alguma forma isso era pior, porque a fazia querer acreditar nele. No dia seguinte, Aurora desenhou um desenho. Mostrava uma mulher com um raio no rosto. No fundo, em letras tortas, Aurora escrevera: raio te faz forte. Guilherme tirou uma foto do desenho e enviou para Viviana sem legenda. Quando Viviana viu, chorou pela primeira vez em meses. Não porque estava triste, mas porque pela primeira vez em 3 anos, alguém olhara para suas cicatrizes e vira poder em vez de dano. Ela mandou mensagem para Beatriz. Tá bom, mais uma tentativa. Mas em algum lugar quieto de dia, só conversando, Guilherme concordou imediatamente. Mas antes que pudessem se encontrar de novo, Viviana recebeu uma notificação. Alguém a marcará em um post. Ela abriu e sentiu o chão sumir debaixo dela. O vídeo mostrava tudo. Ela se levantando abruptamente na mesa, voz quebrando ao dizer: não olhe. Eu sou horrível. Ela correndo para a rua. A legenda dizia: quando o encontro às cegas dá errado, garota tem surto por causa do rosto. A conta pertencia a uma usuária chamada Hilary Moraes, uma influenciadora de médio porte especializada em conteúdo de drama viral. O post já tinha milhares de visualizações. Os comentários eram brutais. Nossa, eu fugiria também se parecesse assim. Por que tentar namorar? Sinto pelo cara. Viviana sentiu o peito apertar. Suas mãos entorpeceram. Rolou comentário após comentário, cada um confirmando que sempre acreditara sobre si mesma. Ela era um espetáculo, uma história de alerta, uma piada. Beatriz chegou em 1 hora e encontrou Viviana sentada no chão do apartamento. Seu telefone esmagado contra a parede, unhas cravadas nos antebraços. Beatriz gentilmente puxou as mãos de Viviana e a envolveu em um cobertor. Vamos consertar isso, disse Beatriz. Mas Viviana balançou a cabeça. Não há nada a consertar. Isso é o que eu sou. Enquanto isso, Guilherme lidava com sua própria repercussão. Seu pai beijou um monstro. Um deles zombou. Aurora empurrou a criança com força suficiente para fazê-lo tropeçar. A professora interveio e Guilherme foi chamado para uma reunião. Naquela noite, Guilherme encontrou a conta de Hilary e enviou uma mensagem direta. Tire o vídeo. Você está machucando alguém que não fez nada a você. A resposta de Hilary veio em minutos. É espaço público, liberdade de expressão, e está viralizando, então não. Guilherme sentiu uma raiva fria se instalar no peito. Encaminhou a troca para Gabriela, que encaminhou para Beatriz. Elas começaram a planejar. Mas antes que pudessem agir, Viviana recebeu outra mensagem. Essa de uma conta anônima. Continha detalhes sobre a noite do incêndio, o nome do prédio, a hora exata em que o fogo começou, informações que só alguém conectado ao caso saberia. A mensagem terminava com uma linha única. Pare de cavar ou todo mundo vai saber o que você realmente é. O sangue de Viviana gelou. Alguém a vigiava. Alguém conhecia seu passado e queria que ela ficasse calada. Ela ligou para Guilherme, voz tremendo. Quando ele chegou, trouxe Gabriela e um homem que Viviana nunca vira. Henrique Caldeira, um bombeiro que trabalhará no caso 3 anos atrás. Henrique estava nos 50 anos, grisalho nas têmporas com o olhar cansado de alguém que vira tragédias evitáveis demais. Lembro do seu prédio, disse Henrique, sentando-se à frente de Viviana na pequena sala de estar. Flagramos ele. Múltiplas violações de código.
O dono continuava fugindo de inspeções, pagando as pessoas certas para ignorar. As mãos de Viviana se cerraram, mas o relatório disse falha elétrica. Um acidente. Henrique assentiu devagar. É o que diz o relatório oficial. Mas o caso foi fechado mais rápido do que deveria. Havia inconsistências, documentação faltando. Eu insisti, mas fui anulado. Guilherme se inclinou para a frente. Que tipo de inconsistências? Os detectores de fumaça no seu andar foram desativados, disse Henrique, olhando para Viviana. Não quebrados, desativados. Alguém contornou o sistema. Sua mãe deveria ter tido aviso. Não teve. O quarto ficou silencioso. Viviana sentiu algo se romper dentro do peito. Por 3 anos, carregar o peso da morte da mãe. Acreditara que era culpa dela por não se mover mais rápido, por não ser forte o suficiente, mas os sistemas falhara primeiro. Por que me contar isso agora? Viviana perguntou, voz mal acima de um sussurro. Porque alguém está tentando muito te manter quieta, disse Henrique. E isso me diz que eles têm algo a esconder. No dia seguinte, Guilherme recebeu uma ligação. A voz do outro lado era calma, educada e ameaçadora. Sua filha vai para a Escola Municipal de São Paulo, não é? Seria uma pena se algo acontecesse com ela. A mão de Guilherme apertou no telefone. Quem é? A linha morreu. Ele ligou para a polícia imediatamente. Um detetive chamado Felipe Gomes pegou o caso. Felipe era jovem, metódico e levava ameaças contra crianças muito a sério. Ele começou a cavar nos registros de propriedade do prédio enquanto Guilherme instalava câmeras de segurança na casa e arranjava para Aurora ficar com Gabriela temporariamente. Beatriz também recebeu um aviso. Um carro a seguiu para a casa do trabalho uma noite, circulando o quarteirão 3 vezes antes de acelerar. Ela reportou, mas a placa era falsa. Viviana sentiu as paredes se fechando. Isso é culpa minha, disse a Guilherme quando se encontraram em uma cafeteria na manhã seguinte. Se eu ficar quieta, eles vão deixar vocês em paz. A mandíbula de Guilherme apertou. Não, se você ficar quieta, eles vencem e farão isso com outra pessoa. Mas Aurora, Viviana interrompeu. Aurora está segura, disse Guilherme. E ela merece crescer em um mundo onde pessoas não escapam disso. Viviana olhou para ele, esse homem que mal conhecia, arriscando tudo para ficar ao seu lado. Por que você está fazendo isso? Guilherme encontrou seus olhos. Porque é certo, e porque você importa. Foi Sofia quem sugeriu o próximo passo. Ela estava organizando um evento de arrecadação para sobreviventes de queimaduras, um pequeno evento comunitário em um salão local. Perguntou se Viviana consideraria falar. Viviana riu, um som áspero e amargo. Sim, concordou Sofia. Mas você será com o microfone. Viviana passou 3 noites sem dormir lutando com a decisão. Guilherme não insistiu. Só sentou com ela quieto e firme, deixando-a pensar. Foi Aurora quem desequilibrou a balança. A menininha deu a Viviana um novo desenho. Esse mostrava Viviana em um palco. Seu rosto virado para a luz. Na noite do evento, Viviana ficou nos bastidores, mãos tremendo. Vestia um vestido preto simples e um lenço fino drapejado frouxamente nos ombros, mas não cobrindo o rosto. Pela primeira vez em 3 anos, não se escondia. Quando Sofia a apresentou, o salão ficou quieto. Viviana andou até o microfone, sentindo o peso de dezenas de olhos. Agarrou as bordas do pódio para impedir as mãos de tremerem. 3 anos atrás, sobrevivi a um incêndio, começou voz instável. Perdi minha mãe. Perdi metade do meu rosto. Perdi a pessoa que achava que era. Pausou olhando para a multidão. Alguns rostos eram simpáticos. Alguns curiosos. Alguns desconfortáveis. Por 3 anos, acreditei que minhas cicatrizes me tornavam horrível. Acreditei que não tinha direito de ser vista. Acreditei que o pior em mim era como eu parecia. Sua voz ficou mais forte. Mas o pior em mim não é meu rosto. O pior é que deixei o medo me tornar invisível. Deixei a vergonha me manter calada enquanto as pessoas responsáveis pela morte da minha mãe andavam livres. Tomou fôlego. Estou cansada de me esconder. Estou cansada de me desculpar por sobreviver e peço que parem de transformar dor em entretenimento. Olhou diretamente para o fundo da sala onde Hilary Moraes sentava com o telefone na mão. O rosto de Hilary empalideceu. Se vir alguém sofrendo, não filme. Não zombe. Não faça o pior momento deles viral por likes. Escolha bondade. Escolha decência. Escolha ser melhor. Os aplausos começaram devagar, depois cresceram. Viviana recuou do microfone, pernas fracas, coração batendo, mas ela fizera. Falará, e não fugira.
Após o evento, várias pessoas a abordaram, sobreviventes, familiares. O jornalista chamado Marcos Reis, que cobria questões de segurança habitacional. Marcos perguntou se podia entrevistar Viviana sobre o incêndio no prédio. Ela concordou. A matéria saiu 2 semanas depois. Negligência e acobertamento. Como a tragédia de uma mulher expõe falha sistêmica. Nomeava nomes. Incluía as descobertas suprimidas de Henrique. Detalhava o padrão de violações de código e suborno do dono do prédio. A reação foi imediata. O dono do prédio, um homem chamado Geraldo Rocha, emitiu uma declaração negando todas as alegações. Seu advogado ameaçou processar, mas Felipe construíram um caso e quando a matéria saiu, mais 2 famílias se apresentaram com queixas semelhantes. O promotor abriu uma investigação. Viviana foi intimada para depor. Andréa Lopes, uma advogada de direitos habitacionais, ofereceu representá-la pro bono. Juntas guiaram Viviana pelo processo, explicando o que esperar, como ficar calma, como dizer a verdade sem deixar torcer em suas palavras. No dia do depoimento, Guilherme a levou ao fórum. Esperou do lado de fora da sala, Aurora colorindo quieta ao lado. Quando Viviana saiu 3 horas depois, exausta e abalada, Guilherme se levantou e a envolveu em um abraço firme. Você conseguiu, disse simplesmente. A investigação levou meses. Geraldo Rocha foi eventualmente acusado de negligência criminal e suborno. Ele se declarou culpado, evitando prisão, mas perdendo suas propriedades e licenças comerciais. Não era a justiça que Viviana queria, mas era algo, e significava que ninguém mais morreria por causa de sua ganância. Durante tudo, Guilherme esteve lá. Não como salvador, não como consertador, só como alguém que ficava. Uma noite, após Aurora ir para a cama, Guilherme e Viviana sentaram na varanda assistindo ao pôr do sol. Viviana começara a pintar de novo, peças pequenas no início, retratos de rostos cicatrizados renderizados em traços ousados e implacáveis. Chamava a série Luz das Cicatrizes. Preciso te dizer algo, disse Guilherme, quebrando o silêncio confortável. Viviana olhou para ele. Quando minha esposa estava morrendo, sentei ao lado dela na UTI. Ela estava coberta de hematomas. Seu rosto inchado. Não parecia ela mesma. E percebi algo. Pausou. Não a amava porque era bonita. Amava porque era corajosa e gentil e real beleza não tinha nada a ver com isso. Virou-se para encarar Viviana completamente. Não te amo apesar das suas cicatrizes. Te amo cicatrizes e tudo, porque você é corajosa e gentil e real, e não precisa de salvação. Só precisa de alguém que fique. Viviana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, quentes contra a pele danificada. Não preciso de ninguém para me salvar, concordou voz grossa. Só preciso de alguém que não fuja. Não estou fugindo, disse Guilherme. E a beijou devagar e certo sob a luz que se apagava. Meses depois, a primeira exposição de galeria de Viviana abriu em um pequeno centro de artes comunitário. As paredes estavam forradas com seus retratos de cicatrizes. Bombeiros, sobreviventes de queimaduras, vítimas de acidentes, todos renderizados com dignidade feroz e honestidade implacável. Aurora ficou ao lado de Viviana na abertura, segurando sua mão, contando orgulhosa a quem quisesse ouvir. Ela é muito corajosa. Guilherme ficou atrás, assistindo Viviana se mover pela multidão com a cabeça erguida, cicatrizes visíveis, sorriso genuíno. Ela ainda estava se curando. Ainda havia dias difíceis, mas não se escondia mais. No fim da noite, enquanto andavam para o carro juntos, Aurora entre eles, Viviana olhou para as luzes esticadas na entrada da galeria. 3 anos atrás, fugira da luz, acreditando que só exporia sua vergonha. Agora ficava nela, sem medo. Guilherme pegou sua mão. Aurora bocejou e se encostou na perna de Viviana, e pela primeira vez em muito tempo, Viviana sentiu que pertencia. Não porque alguém a consertara, mas porque aprenderá a se ver como Guilherme e Aurora a viam, inteira, digna e viva. As cicatrizes sempre estariam lá, mas não eram mais uma prisão. Eram prova de que sobrevivera. E sobrevivência, ela percebeu, era sua própria forma de beleza.